Então, pessoal, dando início aí à gravação da nossa primeira aula, vamos começar. Nós vamos falar sobre a parte introdutória, que é saneamento, saúde e meio ambiente. Então, primeiro a gente precisa saber que o saneamento ele é dividido em 4 elementos. Que é a parte de abastecimento de água, esgotamento sanitário, a limpeza, os resíduos sólidos e a drenagem das águas pluviais, drenagem e manejo, né? O homem e o meio possuem uma relação intrínseca com todo esse campo, né? Você observar todos esses 4 elementos, a gente tem uma relação intrínseca, né? Com todos esses campos de saneamento. À medida que o saneamento, as medidas de saneamento, enfim, a tecnologia de saneamento evolui, vai melhorando também as nossas condições, né? Então, se a gente entender uma nova técnica de drenagem de águas pluviais, a gente vai ter uma melhor qualidade de vida. Se entender uma nova técnica de esgotamento sanitário, a gente vai ter uma melhor qualidade de vida, né? Na sociedade moderna, porém, né, a gente tem a urbanização que trouxe, né, diversas consequências, né, positivas e negativas. Mas falando um pouquinho das negativas, a gente tem o aumento da geração dos rejeitos líquidos e sólidos nas cidades, impermeabilização do solo, entre outros fatores que deixam em perigo a saúde humana e o meio ambiente como um todo. Esse processo de urbanização, lógico, né, são movimentos fundamentais sim, mas eles podem provocar até proliferações de doenças infecto-contagiosas, como epidemia e pandemia, né, para contextualizar aqui o nosso momento atual. A noção de saneamento ao longo do tempo vai variando, varia ao longo do tempo, ao longo da cultura, da classe social, enfim, né, das condições materiais de existência, enfim. Uma cultura pode ter um conceito de saneamento diferente da nossa, né, a depender do que ele entende por saneamento, o que ele entende por abastecimento de água, o que ele entende, enfim, né, por todas as condições de higiene, né. Tem culturas que têm condições de higiene, costumes de higiene diferentes do nosso, né? Enfim. Então, tudo isso é levado em consideração quando a gente conceitua, né, o saneamento, né? Entende saneamento. Fazendo um breve histórico, né? As civilizações mais antigas já se falavam de obras, enfim, né, de ações, né, sanitárias, né, sobretudo para suprimento de água para consumo, irrigação e destinar os efluentes. E efluentes é os esgotos, né? Os esgotos, basicamente. Talvez as mais antigas é do Rio Nilo, lá do Egito, né? Que existe sistema de irrigações encontrado lá bem antigo. Continuando, cerca de 4.000 anos, na Índia foi encontrado, onde hoje é ainda, né? Foram encontrados banheiros, esgotos e drenagens de rua. Na Bíblia, Velho Testamento, né? Aí a gente já está um pouquinho há 2.000 e poucos anos, né? Tem um trecho que fala sobre doenças como escabiose, né? Então isso aí já está relacionado com a questão de saneamento. E ainda na Índia, né? Nos anos 2000 a.C., já se falava em tradições médicas para o uso da água, né? A água impura que deveria ser ter uma fervura, ser aquecida no sol, mergulhada em ferro em brasa e purificada na areia ou cascalho e depois resfriada, né? Então, isso aí já se falava numa técnica de tratamento de água. Está dentro lá do abastecimento de água, uma das componentes lá do saneamento. Continuando aí, lá na civilização um pouco menos antiga, né? Na civilização greco-romana, se encontra, né, construção de aquedutos, banhos públicos, termas, esgotos romanos e o mais conhecido é a cloaca máxima de Roma, que hoje, ainda hoje está de pé. E no próximo slide eu vou mostrar a foto. Que tem o objetivo de controlar a doença, né? Durante a Idade Média, houve muita falta de informação, né? Enfim, por diversos motivos, né? Que a gente
desconfia, né, que não tinha toda essa tecnologia, toda essa questão da informação, né, e surgiram diversas epidemias, né? Ainda nos dias de hoje, é muito comum a gente ver notícias relacionadas à falta de saneamento, né, nos jornais, redes sociais, enfim. Nas áreas rurais é comum também a gente encontrar casas sem banheiro, casas sem instalações hidráulicas, enfim, né? E sem situações sanitárias adequadas. Então aqui a foto da cloaca máxima lá de Roma, né, que é o sistema de esgoto, e aqui a foto de um aqueduto, também de Roma. No Brasil, esse histórico no Brasil, né? O Brasil só começou a ter um pouquinho de atenção, né, em relação às instalações de saneamento quando a família real começou a morar, chegou aqui no Brasil, que foi em 1808, né? E começou a ter uma melhor atenção. Mas até meados do século XIX, esse sistema de infraestrutura ele era um pouco bagunçado, né? Ficava restrito a áreas isoladas. Aí, com a migração da população para a área urbana, aí que piorou a situação devido às doenças epidêmicas, né? Você vê que a gente sempre está relacionado com epidemia, né? É um tema tão atual, né? Como o nosso agora. O, você achar que, se a gente achar que epidemia é uma coisa tão rara, né? Não é, né? Se você pensar, 4, 5 anos atrás a gente falava em Zika, né? E não deixa de ser uma epidemia, né? Então parece que a gente sempre está saindo de uma, entrando em outra, né? Enfim. Os primeiros serviços de saneamento no Brasil surgiram com um misto de setor público e privado. Aí, a partir da década de 1910, o Estado, né, o setor público, pegou um papel mais centralizador, né? Enfim, né? Deixando um pouquinho de lado a questão das empresas privadas. Aí, aqui eu cito, em 1930, o feito de Saturnino de Brito, hoje era considerado o pai de engenharia ambiental, que foi um dos primeiros a desenvolver sistemas de saneamento, né? Engraçado que esses sistemas até hoje funcionam parecido do jeito que ele concebeu. Um pouquinho do histórico das legislações, assim, dos planos, das políticas de saneamento. A primeira política ocorreu só em 1970, que a gente chama de Planasa, e principalmente devido a uma grande boom da população em 1960, da década de 1960, para poder tratar dessas questões do déficit de saneamento, né, devido a esse boom da década de 1960. Mas o Planasa só durou um pouquinho mais de 10 anos, porque o banco que financiava ele, né, o que financiava esse plano de saneamento, que era o BNH, engraçado, né, o H é de habitação, né, então está muito relacionado à habitação, meio ambiente, cidades, né, está muito relacionado com saneamento. Então esse banco, né, que financiava essas obras, essas intervenções de saneamento, ele se extinguiu em 1986. Depois teve uma nova configuração, uma nova roupagem, em 1988, com a nossa revolução, na nossa Constituição Federal, e ele bota lá como nossos direitos, né, no direito de todo brasileiro, todo cidadão, a saúde, né? Então aí já deixou amarrado todo a questão da universalização de serviços de saneamento. Então, tendo esse diploma legal, né, a Constituição Federal, que é a nossa cláusula pétrea hoje, né, quase 20 anos depois a gente teve a primeira lei de saneamento, a Lei Nacional de Saneamento, em 2007, que já deu um novo ciclo de saneamento no Brasil e estabeleceu diretrizes para o saneamento como um todo, né, é uma legislação federal, porque antes não existia essa legislação federal no país. Ano passado, mais recentemente, houve a modernização dessa lei, né, uma outra lei, que é a famosa, conhecida como Novo Marco Legal de Saneamento, ou Novo Marco Regulatório de Saneamento, que visa modernizar o sistema através da atração de investimentos privados, utilização de metas de desempenho dessas empresas, né, das empresas, sobretudo das privadas, e regionalização de serviços como é que eu vou falar, regionalização de cidades, estados, enfim, comunidades que devem ser abastecidas por uma determinada empresa, sobretudo empresa privada, né?
Sendo feito um pouco dessa contextualização, vamos falar um pouquinho dos conceitos. Saúde, né? A saúde, a palavra saúde é uma palavra que vem de diversas línguas, né? De origem, né? Então, a latim quer dizer inteiro, intacto ou íntegro. Do grego vem holos, quer dizer totalidades. Da França quer dizer puro, imaculado, correto e verdadeiro. E a definição mais utilizada é a da OMS, que define como um estado completo do bem-estar físico, mental, social e não apenas ausência de doença, né? Então, o estado completo, tanto mental, físico e social, não está relacionado com não ter doença. Interessante esse conceito, né? Aí o conceito de saneamento é um conceito que ele é dinâmico, né? Ele vai mudando conforme as necessidades, o tempo, os avanços tecnológicos, enfim, né? E a OMS, mais uma vez, ela tem esse conceito, o controle de todos os fatores do meio físico do homem, que exerce ou pode exercer efeitos negativos, efeitos deletérios sobre o bem-estar físico, mental e social. Você vê que saúde, né? Isso aqui está relacionado com saúde, né? Se você vê o conceito anterior, isso aqui está relacionado com saúde. Então, basicamente é tentar deixar o homem, né? Todos os fatores para tentar deixar o homem bem de saúde, né? Em outras palavras, é isso. Mas essa definição é amplamente difundida, né? Não existe uma definição única hoje, né? Essa é a definição da OMS, né? Então, todas essas intervenções sanitárias, tanto na água, esgoto, lixo, drenagem, né? São os 4 itens do saneamento. A gente pode levar também o ar, qualidade do ar, o uso do solo, nos reverte aí em qualidade de vida, por sua vez, a gente sabe, né, pelos conceitos mostrados, em saúde, né? O que está tão relacionado a saneamento e saúde, né? A gente tem doenças de veiculação hídrica, sobretudo diarreia, que a causa de 88% das mortes por diarreia no mundo, certo? No Brasil, crianças de até 5 anos de idade, crianças de até 5 anos de idade, a segunda maior causa de morte de criança até 5 anos de idade é diarreia. A primeira é desnutrição, né? A saúde também interfere no desenvolvimento humano, né, do ser humano, e na degradação da paisagem, né, principalmente nós, vocês futuros urbanistas, né? Aí vem o conceito de medicina preventiva, que está relacionado ao saneamento, né? Então, cada R$ 1 que você investe em saneamento, ou seja, medicina preventiva, você está economizando 4 em medicina curativa, né? Em saúde, em internações, em operações, enfim, né? Aí eu trago essa frase aqui: não é possível manter a saúde de uma população quando respirar poluído, ingere água e alimentos contaminados. O controle das substâncias químicas perigosas, o manejo adequado dos recursos hídricos e dos sólidos, o controle de ruídos, né, coisa que a gente tem falado, ruídos também, né, e vibrações, radiações também, são essenciais para a proteção do ambiente natural e onde o homem vive, né? Então, todas essas substâncias maléficas, né, devem ser controladas, todos esses itens maléficos aí devem ser controlados. Então, fechado aqui essa parte de saúde, a gente pode falar um pouquinho sobre o meio ambiente. Antes de eu chegar no conceito de meio ambiente, que não é um conceito, né, existem vários conceitos de meio ambiente, um conceito bem amplo, eu trago essa frase. Estabelecer uma relação entre ambiente e saúde é importante para que haja uma prevenção dos agravos à saúde. Entender que para o controle de vetores de doenças em áreas de rápida urbanização, aí volta mais uma vez a questão da urbanização, são necessárias não somente ações de saúde, mas políticas que integrem a sociedade, a saúde, a educação ambiental, importantíssimo, melhorias em habitações, que eu já falei, né, que é muito relacionado também, saneamento, ações para evitar o desmatamento das florestas, desmatamento como um todo, da mata natural, né, a mata natural. Aí vem os conceitos de meio ambiente. Conjunto de fatores, um dos conceitos, né? Conjunto de fatores exteriores que agem de forma permanente sobre os seres vivos,
às quais os organismos devem se adaptar e devem interagir com eles para poder sobreviver. Conjunto de condições, leis, influências, interações, enfim, de ordem física, química, biológica, que permite e abriga a vida em todas as suas formas, né? Lembrando que serve para todas as formas de vida, né? Aqui também, todos os seres vivos. A Organização Nacional das Nações Unidas, né? A ONU, ela tem uma definição também, conjunto de componentes físicos, químicos, biológicos e sociais, importante, sociais, capazes de causar efeitos diretos ou indiretos, tanto em curto ou longo prazo, para os seres vivos e atividades humanas. Enfim, né, aqui ele é um pouquinho mais abrangente, fala das atividades humanas. O Conselho de Meio Ambiente ele é subdividido em 3 aspectos: o natural, o artificial e o cultural. O natural é o que é encontrar na natureza, o próprio nome já diz, o solo, a água, o ar, a floresta, os animais, enfim, é o meio ambiente natural. O meio ambiente artificial é o ambiente construído, né? Uma cidade, né? Um espaço urbano construído. E o cultural é o patrimônio histórico cultural, patrimônio artístico, patrimônio arqueológico, paisagístico, turístico, enfim. E como é, né, que o saneamento se relaciona com o meio ambiente, dito isso, né? À medida que a espécie humana se espalhou pelo planeta, se organizando em sociedades, e essa sociedade trouxe cada vez a necessidade de bens mais complexos, foi acelerando, né, a fragilidade do planeta, né, a dificuldade que o planeta tem para fornecer todos esses bens, né. A atividade humana modifica as condições do meio natural, podendo gerar impactos que tornam, por vezes, esse meio adverso, favorecendo agravos que afetam a saúde das populações, né. Por outro lado, né, então essa ação humana, ela pode ser ruim, né, pode ser adversa, mas por outro lado, se intervir de forma certa, a gente pode promover uma condição legal, uma condição de saúde individual e coletiva, né? Essas condições de forma certa que seriam, são condições de saneamento, né? Então, ações de saneamento são formas de intervenção destinadas à preservação, melhoria, recuperação da qualidade ambiental a fim de assegurar saúde e dignidade à vida humana. Para a efetividade dessas ações de saneamento, é necessário, entre outros conhecimentos, lógico, as condições ambientais, né? Condição social também, ambiental, enfim. A gente já falou também da questão social. E o que é que o saneamento, o que é que a arquitetura e o urbanismo tem a ver com isso, né? Já andei falando aqui um pouquinho na apresentação, mas a gente pode ser mais específico aqui. Concepções de projeto de saneamento, a gente precisa pensar numa cidade como um todo, numa comunidade como um todo, e pensar no urbanista. Redução de impactos ambientais, da urbanização, sobretudo quando há uso, né, do zoneamento adequado, e pensar na qualidade do ambiente construído, né? Aqui a gente traz um exemplo, eu trago um exemplo, né, de uma urbanização, enfim, né, de uma urbanização. A gente tem aqui uma cidade que não foi pensada, uma cidade, enfim, que não pensou nos seus rios, nos seus corpos hídricos, não pensou como vai ter uma infraestrutura urbana de saneamento, enfim, né? Então a gente teve grandes prédios, né? Apartamentos luxuosos, alguns bairros, áreas ociosas e aqui conglomerados, né? Esses conglomerados surgem provavelmente à margem de rios, de corpos d'água, e não tem saneamento, aí você já joga direto no rio o esgoto, enfim, a água não é de qualidade, tudo isso, né, que a gente não quer. Aí aqui a gente tem um exemplo de um gradiente, né, de um sistema harmonioso, um adensamento inteligente, o manancial preservado, né, as redes todas funcionando, as infraestruturas, redes de esgoto, de água, enfim, né, lixo, né, drenagem das águas de chuva, e o manancial preservado, o manancial protegido com a mata, que a gente chama de mata ciliar, né. Então, para consideração final, o trato tradicional, como se trata tradicionalmente de obras de saneamento, vamos fazer uma obra ali, né, vamos fazer uma intervenção ali,
e não escuta o morador, não se faz pesquisa, o máximo que faz, eles consideram isso como uma obra de engenharia, né? Mas é necessário, sim, fazer pesquisa com os moradores, identificar as suas necessidades e, a partir disso, você precisa ver como você pode interferir, né? Como deve ser essa interferência. E essas interferências devem ser continuadas e construídas de forma que todos possam participar, né? Moradores, agente público, a própria concessionária de água, né? Para que sejam avanços, que tenham avanços cada vez mais com sucesso. Aqui as referências e vamos finalizar a aula. Finalizamos a nossa primeira aula. Interromper gravação.